Sim, ele sempre foi facultativo, foi uma ideia que a prefeitura teve de facilitar o acesso, a acessibilidade do idoso no ônibus. Então, ao invés do idoso mostrar a carteira de identidade, o cobrador ter que conferir se ele tem ou não 65 anos, com o cartão já presume que ele tem 65 anos e o idoso escolhia se ficava na frente ou atrás. Era uma facilidade. Era uma facilidade. Veio uma decisão judicial, numa ação movida pela Defensoria Pública, que cancelou todos os 147 mil cartões de idosos. Você vê que deu tanto certo que 147 mil fizeram o cartão. Diante do cancelamento, nós instituímos o cartão para o cobrador. Então hoje o idoso entra no ônibus, ele escolhe se fica na frente ou atrás e o cobrador tem um cartão para dar passagem ao idoso. Então é isso, eu queria que o senhor acompanhasse com a gente uma reportagem. Não foi só essa viagem minha no ônibus, não. Juliana Cavalcante, repórter, também andou em algumas linhas de ônibus, ouviu alguns idosos, tem alguns reclamando, viu, secretária, dizendo que nem sempre o cobrador está fazendo isso e que aí às vezes ele não consegue entrar, não consegue se sentar, estão reclamando. Vamos acompanhar a reportagem para ver o que o senhor pode ajudar aí essas pessoas. Acompanhe com a gente. Esta senhora corre para subir do ônibus a tempo. A cena é comum nos pontos de ônibus de Salvador. Os passageiros idosos muitas vezes são ignorados e por isso acabam perdendo o transporte. Rapaz, o problema é sério, meu. Esses motoristas eles não gostam de pegar idoso. Se nós ficarmos no ponto, ele puder passar por fora, eles passam. No comércio, flagramos diversos ônibus parando longe do ponto e até passando direto. Seu Sopelino foi obrigado a esperar mais um pouco no ponto, porque o ônibus que ele ia pegar passou direto. Agora eu queria pegar um mirante de Piripiri, ele passou por fora. Não parou aqui, passou por fora. Outra coisa que prejudica os idosos nos ônibus é a falta de atenção dos outros passageiros. No coletivo, 10% dos assentos são preferenciais. Mas mesmo assim, passageiros como seu Armando, de 92 anos, são submetidos a situações constrangedoras. Dormem. Finge que está dormindo para não dar lugar para o senhor. Dormindo, aí eu bato no ovo e digo, não precisa dormir não, pode ficar acordado, você dá se quiser. O ônibus que seu Armando subiu abriu a porta da frente para ele entrar. Mas lá dentro não tinha lugar para todos os idosos na parte da frente. Aí muitos ficaram em pé. Os motoristas e cobradores devem orientar os idosos que entrem pela porta do meio. Mas nem sempre o motorista abre a porta para os idosos. Isso porque também existem cadeiras preferenciais, como essas amarelas aqui, disponíveis para que esses idosos que não conseguem sentar lá na frente possam viajar acomodados. Às vezes a gente vem por aqui, já está cheio, às vezes não é nem idoso que está sentado, às vezes é o jovem. Ele não abre o meio, né? Fica a primeira porta fica apertadinho, não tem lugar e tal, é um pouquinho difícil. Criaram uma matéria qualquer aí, sem nexo. Pois é, a gente viu aí essa queixa de alguns passageiros idosos em relação a abrir ou não a porta do meio. Não pode abrir, a secretária já explicou aqui pra gente. Não dá para abrir a porta para que esses idosos desçam e entrem por outro lugar. É isso mesmo, secretário? Como a decisão pegou a prefeitura também de surpresa, no primeiro momento se permitiu, mas criou muito tumulto. Então, por isso que se deu o cartão ao cobrador. Então, o idoso não precisa ele entrar pelo meio nem pelo fundo. Ele continua entrando pela frente e na frente o cobrador tem um cartão que autoriza a passagem dele pela catraca de ônibus. Então, não precisa mais entrar pelo meio. Existem ainda alguns ônibus na cidade que você ainda entra pela frente, que ainda não foram adaptados, tem até abril para se adaptar. Nesse caso, é o inverso. Agora, se o cobrador não colocar lá o cartão, o idoso pode reclamar, pode se queixar, né? Pode reclamar, mas não faz sentido, até porque o cobrador tem o cartão. Então ele está autorizado, tem câmera que monitora o idoso passando, o idoso entrando. Então não faz sentido, mas deve reclamar pelo 156. Aproveitar como é que a gente faz essas denúncias. Nós vimos na reportagem ônibus em fila dupla, passando no ponto sem parar para um idoso entrar. Tem até o idoso que fala aí, esperou muito tempo e o ônibus passa e não leva o passageiro. Como é que a gente denuncia isso? Isso não pode acontecer, ainda mais com o idoso, né, secretário? Não pode acontecer, as concessionárias estão sendo autuadas. Hoje todos os ônibus da cidade têm GPS, são monitorados 24 horas. Salvador é a única capital do país onde os ônibus são monitorados 24 horas. Por isso que nós temos um aplicativo que é o Citamob, onde mais de 800 mil pessoas já baixaram e lá eles conseguem ver a previsão dos ônibus e também interagir com a Secretaria de Mobilidade. Através do aplicativo ele pode fazer a denúncia, mas a prefeitura está monitorando, ou seja, cada vez que um ônibus deixa de parar num ponto, a concessionária é multada. Além disso,
nos locais onde tem esse problema constante, a gente monta uma operação de fiscalização presencial. Mas a fiscalização presencial é no intuito de inibir que o ônibus pare. Não precisa fiscalização presencial para multar a concessionária. Esse ano são mais de 10 autos de multas com relação a ônibus que deixaram de parar no ponto. Secretário, obrigada. E olha, o defensor público João Gavazza falou também sobre essa questão do lugar para os idosos estarem sentados. Ele disse que qualquer lugar é direito do idoso, é preferencial, tem que o idoso estar ali sentado sim. Disse inclusive que isso ficou decidido numa reunião entre a própria defensoria, as empresas de ônibus e a prefeitura. Vamos ver o que ele diz. Que existe uma decisão proveniente de uma ação civil pública promovida pela Defensoria, no sentido de que os idosos que fazem jus à gratuidade aqui no município, eles possam acessar o coletivo e fazer jus a todos os assentos de uma forma incondicionada. E o que nós observamos é que em algumas inspeções e algumas reclamações, até mesmo reportadas pela imprensa, que os idosos aqui em Salvador continuam tendo dificuldades, principalmente nos ônibus da nova frota, aqueles onde a catraca é na frente, no acesso aos demais assentos que não aqueles da área reservada. Então nós firmamos tivemos uma reunião com a prefeitura e fixamos algumas orientações e determinações para até se evitar uma discussão em torno do descumprimento dessa decisão judicial, onde as empresas concessionárias e a própria prefeitura, no ato de fiscalização, ela vai estar orientando esses idosos, principalmente nos ônibus, que existe algum tipo de problema no acesso, que eles possam fazer jus por ambas as portas, tanto a dianteira como a traseira, e que não fiquem única e exclusivamente limitados ao espaço reservado. O idoso que faz jus à gratuidade, o idoso acima de 65 anos, no transporte coletivo urbano, ele pode usar qualquer assento do coletivo. Isso está bem claro. O secretário deixou claro para a gente, não precisa nem descer do ônibus. Põe lá o cobrador, põe o cartão, ele passa, libera na catraca. Agora, uma questão que é importante, não tem como fiscalizar, reclamar, talvez um fiscal, alguma coisa, para as pessoas que fingem que estão dormindo, ocupam o lugar do idoso e ali deixam os idosos se arriscando em pé, secretário? Isso é uma questão de educação doméstica. Na verdade, todos nós lembramos que um dia seremos idosos. Então, quando você faz um ato de desrespeito a esse ao idoso, você pode estar fazendo com seu pai, com seu tio, que vai ser com você no passado. Então, evidentemente que nós temos as câmaras nos ônibus e os cobradores são orientados a fazer essa manifestação. Mas nem sempre o usuário que está ali sentado se fazendo de dormindo, ele cumpre e deixa ter o bom senso de deixar a pessoa idosa sentar naquele local. Tanto que o local ele é amarelo. Para chamar a atenção e mostrar que ali é um local preferencial. Tem 4 assentos antes da catraca e tem 5 assentos depois da catraca. Nós temos 9 assentos preferenciais no ônibus, quando a lei diz só precisava ter 10%, que seriam 4. Então nós temos o dobro de assentos no intuito de dar conforto maior ao idoso da cidade de Salvador. Esse assunto ele já estava resolvido com o cartão do idoso, mas, em cumprimento da decisão judicial movida pela Defensoria, que cancelou o cartão do idoso, nós adaptamos o cartão do cobrador. Agora a Defensoria fala que qualquer lugar é direito para o idoso. Então a pessoa tem que se levantar, mas tem que ter esse bom senso, não tem uma obrigatoriedade? Então? Tem que ter o bom senso, mas é qualquer lugar. A preferencialidade é colocada, mas é qualquer lugar, tanto na frente como na trás. Sempre foi assim, não tem mudança nisso. A única mudança que aconteceu nos últimos dias, nos últimos meses, foi o cancelamento do cartão do idoso, e que o idoso antes ele pegava o ônibus com a identidade, com cartão. Agora ele continua pegando com a identidade. Se ele quiser ter o acesso ao salão traseiro, que antes era com o cartão dele próprio, agora o cobrador está autorizado através de um cartão a fazer esse acesso. Porta traseira nem dianteira para o idoso de jeito nenhum, nesse momento? Só nos casos onde tem ônibus que ainda entre pela porta traseira, que está no prazo, tem até abril para todos se adaptarem, mas são mínimos, menos de 10% da frota. Secretário Fábio Mota, muito obrigada pelas informações, acompanhou a gente. Quero o senhor viajando com a gente no busão, hora dessa. Vamos nessa, vamos fazer essa viagem sim, mostrar como é que é o deslocamento do trabalhador, do estudante. Campo Grande, Edmilson, mostra pra gente aí o movimento aqui, ponto de ônibus, em frente ao Teatro Castro Alves. Tem essa movimentação aí, Ricardo, Jéssica, acho que a gente esclareceu essa situação aí para os idosos. Com vocês.
É isso mesmo, Andréa Silva, obrigado pelas informações ao secretário. Uma discussão fundamental trazida aqui no Jornal da Manhã. A gente precisa respeitar os direitos dos nossos idosos. Só melhoraremos enquanto cidadãos na medida em que respeitarmos os direitos que são individuais, mas também os coletivos. Por isso vale para mim, vale para você de casa e para você, meu amigo, que senta no ônibus, finge que não está vendo. Faça uma reflexão, põe a mão na cabeça, um dia você vai ser idoso e há de precisar do transporte público e a gente espera que lá você consiga, de fato, encontrar um assento livre também. Se colocar sempre no lugar do outro, um dia a gente vai dar do outro lado também. É isso mesmo, Ricardo. O Bom Dia Brasil com Chico Pinheiro começa daqui a pouquinho. Vamos então aos principais destaques.